Me chamo Cássia Coelho, sou formada em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal do Piauí e pós-graduando em docência do ensino médio, educação profissional e tecnológica e metodologia do ensino da matemática. As dificuldades sentidas por mim com a sistemática das aulas remotas são inúmeras, mas eu vou tentar destacar aqui algumas. Não em relação a mim, mas em relação ao discente, a questão do uso das tecnologias. Não só aqui em Loreto, Maranhão, mas em outra escola que eu lecionei durante todo o ano passado remotamente, eu senti essa dificuldade do aluno se atualizar em relação ao uso de tecnologias. Não somente por não saber ou por não poder, mas porque ele também não tinha um aparelho de celular, não tinha um notebook para adentrar nesse mundo tecnológico. Então, eu acabei percebendo e me entristecendo com uma maioria muito grande de alunos desistindo do ano letivo. E isso continua no ano de 2021, infelizmente. É entristecedor ver a nossa sensação de impotência frente a essa realidade, porém nos vemos de mãos atadas, porque o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, que é fazendo o nosso planejamento, trabalhando em atividades em que os alunos possam não sentir tanta dificuldade e tentando dar aquele apoio pedagógico através do WhatsApp ou através de outros canais. Uma outra dificuldade que eu sinto também é a questão da zona urbana, zona rural. Geralmente, o aluno tem acesso à educação, o aluno da zona rural tem acesso à educação porque a prefeitura ou o estado disponibiliza um transporte para que ele possa vir para a escola na cidade. E nós sabemos que isso não está acontecendo. Então, o pai desse aluno se destaca da zona rural para a zona urbana para vir atrás de atividades para os seus filhos. Só que a única garantia que ele pode ter é que ele vai pegar essas atividades impressas. Porém, o contato do aluno com o professor fica restrito por causa e por conta da utilização de internet e de um aparelho de celular, o que acaba dificultando muito essa conexão, esse diálogo com o aluno. No trabalho remoto, a gente também tem dificuldade em separar o que é o trabalho e o que são as obrigações que a gente tem com a nossa família, com a nossa casa e com os nossos próprios cuidados pessoais. Digamos que a escola invadiu as nossas casas. A escola está dentro das nossas casas e nós professores principalmente, estamos dentro das casas de nossos alunos. Então fica meio difícil de separar o que é trabalho e o que é pessoal, o que é de dentro da nossa casa. Fica difícil fazer uma rotina, uma separação. Outra coisa também que nós temos sofrido durante a pandemia são as críticas da família em relação ao nosso trabalho e da sociedade em comum. Essa pandemia veio para descortinar as desigualdades sociais, mas também veio para mostrar o que a sociedade pensa do trabalho docente. Temos sofrido várias duras críticas como os professores e professoras estão em casa ganhando o seu salário sem fazer nada, ou então críticas do tipo, professor está enchendo meu filho de atividade. Só que a nossa intenção é única e puramente a de fazer com que os estragos causados pela pandemia sejam os menores possíveis. Então a gente está tentando, de todo o esforço, com todo o planejamento, com o trabalho em equipe, fazer com que o seu filho ou a sua filha não sofram tantos impactos da pandemia, para que a gente possa, quando tudo estiver bem, voltar para as escolas e continuar com a nossa vida normal. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar a relevância entre a parceria da família e da escola. Nós, professores e professoras, pais, mães, alunos, alunas, direção, coordenação, temos que estar agora, nesse momento, cada vez mais unidos, porque o sucesso escolar do aluno está dependendo dessa nossa união. Então,
É hora de nós nos darmos as mãos, claro que virtualmente, em prol de uma causa, que é o desenvolvimento e a emancipação do nosso alunado. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre as dificuldades encontradas pelos alunos em estudar em tempos de pandemia. É um assunto assim muito crítico, né? Que eu mesmo assim já estamos vivendo há um ano. Então, os alunos ainda hoje não se adaptaram, não se acostumaram, né? Como também assim é uma coisa nova, embora já tenha um ano, sim, mas é uma coisa nova, é uma coisa inesperada que ninguém estava preparado, tá? Então, para os alunos foi um impacto muito grande quando tudo isso surgiu, não só para aqueles que habitam na zona rural, como também para um todo. A maior dificuldade se resume apenas, né? Tem várias, mas a principal é o acesso à internet. Depois vem a questão da formalidade de muitos dos pais não terem uma formação, não terem assim um estudo mais aprofundado para estar assim ajudando seus filhos em casa, porque é uma coisa às vezes difícil, a forma de interpretar, né, um plano que é colocado para o aluno. E tudo isso assim são fatores que impossibilitam às vezes, né, do próprio aluno desenvolver suas atividades para estarem passando para seus professores. Depois vem a questão do aluno se sentir desmotivado. Por que ele se sente desmotivado? Pelo fato de não ter a pessoa principal, a peça principal, que é o professor ali do seu lado. Às vezes ele está fazendo uma resolução de atividade, de uma questão qualquer e gera uma dúvida e ele não tem o apoio ali do lado, igual na sala de aula, né, do professor, para chamar, tia, vem aqui, tia, me ajuda com isso, tia, me explica isso. E isso faz com que eles fiquem, assim, às vezes, um pouco desmotivados. Aí gera aquela grande dificuldade, tá? Também tem a questão do incentivo. Muitos pais não sabem, às vezes, colocar um incentivo para seus filhos, está tentando dialogar para ele aprofundar mais, para ele desenvolver melhor suas atividades. Aí tudo isso entra o quê? A força de vontade também do próprio aluno deixa ele um pouco desmotivado, né? Então essa força de vontade tem que ser o foco, tá? É o foco principal do próprio aluno. Não só do professor tem que ter isso, não só dos pais, mas se não tiver assim o embasamento principal, que é o foco, né, no próprio aluno, no próprio educando, esses fatores geram com certeza grandes dificuldades. A gente já está assim engatinhando nessa questão, já estamos vendo, né, no passar dos dias, no cotidiano aí com nossos alunos, já estamos vendo muitos já se dirigirem aos seus professores de forma virtual, mas que já estão tentando tirar uma dúvida, né, fazendo um pequeno áudio, fazendo um pequeno questionamento. A gente já está engatinhando nesse sentido e com certeza esses obstáculos a gente vai vencer. Vamos procurar estarmos sempre à disposição, incentivando, buscando maneiras, seja ela através de um vídeo, uma motivação com uma música, né, uma coisa assim que vai trazer o nosso aluno para o centro, né, que é a aprendizagem. Olá, sou o Carlos Eduardo, estudo na Escola Abreu Martins Anexo. Qual a sua maior dificuldade com o ensino remoto? Internet, pois não tenho computador e as atividades são feitas no celular da minha mãe. Quais os métodos utilizados pela escola? Professor envia atividade e o WhatsApp. E os alunos copiam e mandam toda sexta-feira. De que você mais sente falta? Aulas presenciais, pois o método feito em casa não é o mesmo feito explicado pelo professor. Olá, meu nome é Adriana, sou mãe de alunos que frequentam escolas públicas aqui do povoado de Buritirano, no município de Loreto, e vim aqui deixar meu depoimento sobre as dificuldades que a gente encontra sobre essas aulas remotas, né?
que a gente está vivendo esse distanciamento do âmbito escolar e essa aprendizagem de como mãe, a gente está passando como mãe, como pais, né, e como professores e também como alunos, porque estamos aprendendo, nos habituando a essa nova atualidade que a gente está tendo em relação à educação. E as nossas dificuldades maiores para quem vive num povoado em relação a essas aulas remotas está sendo a falta de informatização. Porque eu ainda tenho como ter esse acesso à informatização, ainda tenho como ter acesso à internet, mas muitos pais não têm. Então, uma dificuldade muito grande que eu vejo e que estou relatando aqui porque para quem vive no interior, assim como aqui em Buritirana, a gente ainda tem acesso à internet. Ruim, mas a gente ainda tem. Mas os povoados mais próximos aqui de Buritirana não têm esse acesso à internet. Além da dificuldade de não ter o acesso ao meio informatizado, também, em alguns casos, a família em si não tem o conhecimento apropriado para estar dando esse suporte aos alunos. São pessoas do interior, que a gente tem aquela cultura nossa que do interior, infelizmente, falta esse olhar pela educação. Então, são pais que estão leigos em relação a essa nova atualidade que temos aqui, de conhecimento para passar para os seus filhos. Então, fica essa dificuldade na educação, fica difícil para ter esse retorno dos pais. Conversando com a diretora, com o diretor da escola, o coordenador, eles me relataram que eles mesmos estão entregando as atividades no interior para que não tenha esse distanciamento a mais dos pais na escola e dos alunos fora da escola. Então, essas dificuldades são retratadas não só aqui na minha localidade, mas em outras localidades. Essa dificuldade não só no âmbito informativo, mas também do conhecimento. A gente está passando por um momento muito crítico na educação, que infelizmente no nosso Brasil, a educação não é a primordial. Oi, sou Lígia, mãe do Carlos Eduardo. Com a pandemia do novo coronavírus, o ensino prejudicou muito o aprendizado dos alunos, porque as aulas passaram a ser remotas, e as aulas remotas elas não são um ensino de qualidade, porque as crianças têm que estudar em casa, com auxílio dos pais e não na escola. As aulas remotas servem para proteger tanto os educadores como os alunos da pandemia. Então, isso serve para que não sejam prejudicados nos estudos. E com os alunos passaram a ter aulas remotas, nem todos têm acesso à internet e nem computadores em casa. Passaram a usar apenas o celular e o uso de dados móveis, que dificulta ainda mais no aprendizado. Na maioria das vezes, há um celular para várias crianças na mesma casa, sendo que, com essa tanta dificuldade, principalmente para poder fazer as atividades, o ensino fica cada vez mais precário. As aulas remotas, os professores enviam as atividades para os alunos durante a semana e na sexta-feira tem a devolutiva, sendo que eles têm que contar apenas com o auxílio dos pais em casa. Isso não torna um ensino de qualidade, porque os alunos sentem falta de um ensino presencial, onde eles tenham uma aula de qualidade, muitas explicações, atividades na sala de aula, que facilitem melhor o aprendizado deles nas escolas. E para que eles tenham um ensino de qualidade, sendo que nas aulas remotas isso não é possível,